apresentasse perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor é Deus, e a sua vontade sempre será satisfeita. É o que nós queremos nessa manhã. Que o Senhor possa falar conosco dentro daquilo que o Senhor sabe que é a nossa necessidade para hoje. Em nome de Jesus, que nós possamos entender e receber e fazer um pré-julgamento da nossa própria vida. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Se você me perguntasse: pastor, o senhor gosta de pregar sobre Jó? Eu vou dizer a você que não. Porque é uma história que tem muito complexo, muita coisa, e mexe muito com quem conhece um pouco dela. Mas nós precisamos relembrar um pouco aqui também dessa história. Alguns dias aí alguém falou para mim assim: minha vida está igual a vida de Jó. Irmãos, ninguém na terra viveu como Jó. Ou foi provado como ele? Então, ninguém. E que Deus abençoe cada um de nós. Nunca venhamos pensar nessa vida. Eu quero lembrar para vocês aqui, porque cada um de nós podemos julgar o nosso grau de provação. Até onde nós somos provados, a Bíblia diz que Deus nos dá de acordo com a nossa força. E a partir do momento em que a provação está atuando na vida de uma pessoa, Deus também está ao lado dela. Eu quero que você analise muito, palavra por palavra, porque eu vou falar bem tranquilo, e nós vamos fazer aqui, trazer um raciocínio para nós. Antes da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, antes, Satanás tinha acesso. Ele tinha acesso, ele tinha esse contato com Deus, ele tinha acesso à presença de Deus, e ele questionava com Deus, ele trazia para Deus alguns questionamentos, e esses questionamentos ele estava se direcionando à sinceridade das pessoas. E ele questionava com Deus sobre a sinceridade das pessoas, a retidão
mansões, condomínios fechados, grandes empresários, grandes pessoas que têm um bem, poder aquisitivo, um bem além, são pessoas que têm pacto com Ele. E Ele realmente tem feito isso. Então, o que Ele quer, Ele demonstrou na vida de Jó. Se você analisar bem, foi uma situação bastante desagradável, mas certo para nós hoje. Nós precisamos levar isso um pouco até além da nossa imaginação. Então, irmãos, ele falou assim para Deus, ele falou para outra pessoa, ele foi decidido nesse dia. Quando Deus perguntou para ele, de onde você está vindo? Aí ele disse para Deus, rodeando, eu vou falar as minhas palavras, Senhor, eu estava rodeando a terra e passeando por ela. Aí Deus falou para ele assim, observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Eu vou parar um pouco aqui e dizer assim para você, quanto mais nós lutamos, nós procuramos descobrir dentro da palavra de Deus as melhores formas para servir a Deus, para agradar a Deus, para andar na vontade de Deus, para descobrir as melhores formas para que Deus também se vire para nós e olhe para nós e cuide de nós. Então nós não podemos desprezar nada do que a Bíblia nos ensina sobre aquele que está acima de todas as coisas, que é Deus. E Deus faz a colocação para ele. Quanto mais a pessoa procura fazer, se mudar o seu perfil para melhor, mais ele fica. Eu estou falando de Satanás, mais ele fica enfurecido. Ele não quer. Então, irmãos, nós não vamos nos preocupar com isso aqui. Nós vamos nos preocupar em fazer o melhor para Deus. Porque se ele acha que ele pode ter direito, ele tem o direito até onde Deus permite. E daí para frente, ele não tem como agir. Você presta atenção se Deus falou para ele assim, você toca em tudo, mas não toca na sua vida. A vida quem deu, quem é dono dela é Deus. Não fica preocupado, às vezes você é provado, se você passa por situações, se você enfrenta muitas coisas que não gostaria. Eu também enfrento até hoje, mas segura na mão de Deus. Seja qual for a situação que atravessar o nosso caminho, o final, Deus, Ele se responsabiliza para dar vitória para nós. Para dar vitória para nós. Porque se existe oposição, Satanás é opositor. E se existe oposição contra Satanás, Deus é oposição. Então, quando Deus fez para ele essa colocação, Deus disse assim: você viu ele? Ele é sincero, ele é reto, ele é de mim e se desvia do mal. Você sabe qual é o mal que está envolvendo a terra e destruindo o ser humano e fazendo com que o ser humano se desespere
desespera de uma forma tão grande. Sabe qual é o mal? O amor ao dinheiro. Não estou fugindo da mensagem, mas o dinheiro está sendo considerado o mal da terra e o Deus da terra. Você pode ter pouco, mas quando Deus põe a mão, se torna muito. Você pode ter pouco, mas com a graça de Deus, Ele está no controle. Então, para que Jó entendesse a situação, ele foi na situação pior que poderia existir na época. E hoje também tem pessoas que às vezes têm, mas levanta não tem mais. Eu não vou entrar muito por esse lado, mas o que aconteceu aqui? Aí respondeu Satanás e disse: porventura teme Jó a Deus, devote? O senhor acha que Jó não tem interesse nisso? Senhor, o senhor acha que Jó não tem interesse? Ele tem um interesse. Olha, irmãos, o que precisa entrar na mente do ser humano, inclusive na nossa que estamos ouvindo aqui agora essa palavra, é que Deus é além de qualquer coisa. Não tem ninguém no mundo que vai levar o que tem aqui. Mas prepara a sua riqueza, a minha riqueza está lá. Ele pode rodear a terra, ele pode passear pela terra, mas ele não pode tocar na imagem e semelhança de Deus, que é você e sou eu. Deixe entrar na sua mente, ele não pode tocar na imagem e semelhança de Deus. Porque isso aqui, ó, a Bíblia diz que é pó, e para o pó voltará. Isso aqui é pó, e para o pó voltará. Mas a alma precisa gozar da vida. Nós precisamos ter o gozo de chegar lá e contemplar a riqueza, aonde o diabo não toca, aonde o ladrão não rouba, aonde não acontece nada melhor do que você está sendo garantido que dali você nunca mais sairá. O diabo dá os dele, mas os dele é dele. Vocês entenderam? Os dele têm aqui uma regalia inexplicável, mas vão para onde? Hein? Não é melhor ter aqui a manutenção de Deus todo dia e viver a eternidade com uma riqueza incalculável? É melhor ou não? É melhor. Sabe o que fica? Aí eu vou entrar numa área aqui, porque Satanás então ele fala isso para Deus, ele não tem o senhor, ele quer esse, ele tem um interesse, ele quer, o senhor sabe como se diz. Deixa eu chegar aqui, eu adiantei tudo aqui, deixa eu chegar aqui para você entender. Observa, faça tudo o ser de Jó. O capítulo 10, Satanás fala assim: olha, o Senhor cercou ele de bens. O Senhor deu ele, o Senhor enriqueceu ele. Ele tem tudo. E a sua casa está sempre abastecida. Ele tem tudo que ele quer. E a tudo quanto tem. O Senhor cercou ele de bens, a sua casa e tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoar seu gado, e está aumentando a terra, mas estende a tua mão e toca em tudo, quando te verás que ele não blasfema de ti na tua face. Irmãos, eu quero perguntar a você: você teve em algum momento na sua vida, você parou para pensar o perigo da vida? Você já parou para pensar que a vida é muito perigosa?
gente fala assim, eu queria. Entende o que eu estou falando? Eu queria fechar as igrejas. Eu queria ver esse povo tudo passando dificuldade. Eu queria que Deus não fosse como Ele é nesse povo. Ele só queria, mas Ele não pode. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela era espírita e ela falou assim, eu preguei para ela, minha tia. Aí ela falou assim, eu estava pouco tempo na igreja, mas aquela sede, ela era espírita, era mãe de santo, e ela estava costurando a roupa do centro de Macumba, lá na casa da minha avó, e eu comecei a falar com ela aquilo ali, e fui falando e ela costurando, falando e ela costurando, falando e ela costurando. Aí chegou um certo momento e ela falou assim, mas tem outro mais forte do que esse você? Tem. E fui falando. Ela, na segunda-feira, ela pegou toda a roupa do centro, todos os colares, todos os patuá, tudo, e levou lá no centro federal, fez uma trouxa, pegou e falou, eu não quero mais seguir, porque agora eu sei que tem outro mais por Deus. Pouco tempo depois, ela foi acometida com enfermidade e morreu. Foi para lá. Por que eu estou falando isso? É porque se a gente não tiver, ou se você quer saber se você tem ou não uma ligação com aquele que é mais poderoso do que o inimigo, é só você confiar nele. Porque a nossa ligação com ele depende da nossa decisão. Aí no versículo 10 ele fala, nossa, você é por ele, o Senhor fez isso para ele, eu estou falando as minhas palavras. Aí ele recebeu a mas pode estender a mão, toque nele, toque tudo que ele tem, virar cima para ser contra ti, diz o Senhor Satanás, isso tudo quanto tem está na tua mão. Você vai até onde eu deixar. Trazendo para nós também. Aí, irmãos, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Mas por que não é diferente? Qual é a diferença que faz não ser diferente? A Bíblia diz que ele é o nosso acusador. É o mesmo. Ele é o mesmo. Ele continua acusando e apontando só para o povo de Deus. Levanta a mão e fala assim, graças a Deus. Eu saí do domínio dele. Ele pode continuar até passando por ela, mas quando ele chega a uma certa distância, ele vê aqueles que são determinados e recebe a proteção. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E os livra do mal. Então, irmãos, nós podemos eliminar. Não tem como você fugir do mundo que você vive. Ou vive para Deus, ou vive para o inimigo. Não existem três caminhos. Ou é Deus, ou é o inimigo. Presta atenção, vai levando a sua mente, vai pensando ali que você vai ver o bairro que você mora, o lugar que
na Bíblia, mas eu vim para dar a vida. Aleluia. O crente não morre, ele passa daqui para lá. Aleluia. O crente não morre. Aqui é um estágio e vamos continuar fazendo bem esse estágio. Vamos continuar fazendo bem esse estágio, porque a recompensa vem. A recompensa de Jó veio em dobro e mais 140 anos para viver e desfrutar do que Deus deu. Eu acho que existem momentos que o nosso inimigo, Satanás, ele deve pensar assim: o Senhor me enganou mais uma vez. Porque quando ele acha que, sabe o que é resgate, né? Guincho. Quando ele acha que ele dominou, eu não vou falar o nome de uma pessoa, porque isso é falta de ética pastoral, mas tem uma pessoa no nosso meio que o diabo enganou, e ela desceu as águas. Eu creio que Satanás olhou e falou assim: ele me enganou. Tirou ela dessas. Ele tirou você, ele tirou eu, tirou todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que deu você não toca. Você pode até tocar em alguma coisa dele, mas ele você não toca. Olha o que aconteceu essa noite. Eu comecei sentindo assim, alguma coisa, eu acordei sentindo alguma coisa estranha. Aí começou a doer aqui, começou a doer. Aqui eu levantei, sentei na cama, fiz uns exercícios e tal. Aí eu falei: Deus, dá um passo nessa seta, quebra ela e manda esse que trouxe a seta para o inferno com ela. E fui no banheiro. Quando eu voltei no banheiro, você tem o cuidado de Deus, irmão. Será que nós precisamos parar e pensar? Eu acho que sim. Quando Deus cuida de nós, essa história de Jó, Deus permitiu para mostrar para nós que vale a pena perseverar até o fim. Porque quem perseverar até o fim será salvo. Não tem nada que pode tirar de nós esse foco, como não tirou de Jó. Quanto mais grave ele, mais Jó se manteve. Não sei a situação que você está vivendo, mas se mantém. Porque aquele que nos deu oportunidade, nos chamou, é poderoso para cuidar de nós até aquele dia. Ele é poderoso como ele cuidou de Jó. Essa história de Jó mexe comigo, por isso eu gosto muito de pregar sobre ela. Não cercasse tudo e três. Aí a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Olha ele acusando. Todas suas acusações, tudo aquilo que ele acha que ele podia, nós não podemos eliminar. Mas todas as suas acusações já está dominada pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Eu não sei se às vezes a gente, como passou de igreja, a gente anuncia uma corrente, uma campanha e chama o programa, faz como nós vamos fazer. Dentro de poucos dias, eu estou até pensando em alguma coisa que eu não vou falar agora, estou pensando, nós vamos fazer 5 domingos pentecostais para nós revestirmos e ser batizados, a desinfecção, tornar o Brasil tudo de línguas, porque o mundo está caminhando para o fim e aquele que tiver o Espírito Santo vai resistir em nome de Jesus. E nós precisamos batizar essa igreja. Porque a igreja que tem o Espírito Santo, ela é muito forte, ela é invencível. E nós vamos trabalhar em cima disso, para que nós possamos resistir. Não pense você que as coisas estão caminhando e o diabo não brinca com ninguém. Ele não brinca com ninguém. Ninguém.
É o sangue de Jesus protegendo e a palavra orientando. É assim que nós precisamos viver assim. Nós precisamos colocar isso na nossa mente. E sabendo, Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que viver essas duas situações, rejeitando o diabo, mas sujeitando a Deus. Passa um prova aqui, passa uma linha, dificuldade lá, às vezes tem uma dificuldade, uma coisa bem, mas você pode dizer no final, é vida dela. É vida dela. Então, uma vez com outra, ele vem. As suas voltas vem. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Você entendeu? Deus se prepara. Mas o diabo também está todo lado preparado. Ou você acha que também tem a sua culpa, as suas legiões, e não se reúne com o irmão de fé e vem, mas quando ele vem para atacar, para tentar tirar do povo de Deus aquilo que Deus tem dado, tem feito, tem cuidado, tem protegido, quando ele vem, os anjos do Senhor acampam ao redor do seu pé. Se tem poder do sangue de Jesus, se há poder, eu posso dizer assim, o diabo começou a fazer as coisas erradas quando ele pregou Jesus na cruz. Ali ele estava perdendo para sempre. E ele continua perdendo e vai perder para sempre. Nós vamos caminhando aqui finalmente. Nossa confiança, ela é reforçada, pois nós temos um advogado perante o nosso Pai. Ele está destra, ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Quando nós não temos mais limite, acabou a situação, está estabelecedora, e chegamos ali, quem sabe na nossa mente, ao fim do poço, não tem mais para onde ir. Pai, eu morri por eles, fui para a cruz por eles, livra eles, mas essa situação não pode continuar. Sabe o que diz aqui? Passa, levanta e anda, porque eu sou contigo para te livrar de todas essas situações. Não é mudar, não é mudar. Eu estou sofrendo igual Jó. Não é porque a minha vida está sendo isso, não vence o diabo, que vence o diabo é você usar a palavra de Deus. Eu usar a palavra de Deus. Então eu continuo aqui, mas vou repetir o versículo 8. Eu observasse no servo Jó, a essa altura, irmãos, quando Deus falou, Satanás, você viu meu servo Jó, pá, começou o conflito. Quando eu saí do vício, começou o conflito. O dia que eu falei com Deus de madrugada, eu não quero mais. 3 anos eu preciso, estou na igreja, eu não tenho de ir, mas eu não quero mais essa situação na minha vida. Começou o conflito. Foi acidente, foi atropelamento. O vento arrancou o telhado inteirinho do ar que eu morava nele. A roda, uma vez saí lá de casa para ir para a igreja, no dia da ceia, quando eu saí do lado de fora, eu entrei na avenida, as 2 rodas do carro, por uma vez só, a duas na frente, e saí correndo para a avenida abaixo. Comprei um carro novo, sem placa, coloquei a placa dele e vim para a igreja, trazendo as bandeiras da ceia. Quando eu cheguei ali naquele, em frente ao corpo de bombeiro, tinha um carro estragado, parado na frente, pá, veio para frente do carro que eu tinha. E Deus falou assim: está rodando? Está dando para dirigir? O estrago tem na parada.
fala, não, dá uma ré, dei a ré, tá bem, ele falou, então vai para minha casa. Eu sou contigo. Eu dei a ré, encostei ali, alguém, o que aconteceu? Eu peguei a ceia, trouxe os bandejos, a gente levava para casa, não tinha lugar nem, era lá, não foi lá no Pompeia, tinha lugar para pôr, nada, para a ceia mesmo, eu estou ali me pensando, muita coisa. E a mesa posta, não falta nada. Não falta nada. Você nunca pensa que você tem a vida como a vida de Jó. Levanta sua mão e diga: se o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Não foi uma fase que eu passei, foi um deserto que eu passei. Mas a minha companheira nunca falou comigo: abandona esse Deus agora. Ai, glória a Deus. Eu olhei para ela uma vez na cozinha, ela fazendo almoço, e ela virou para mim e falou assim: eu falei com você para não sair dessa companhia, olha a nossa situação. Natal, não tem 13º, não tem o prêmio de recompensa do ano, não tem presente com uma luz, não tem nada. Eu olhei para ela e falei assim: sozinho, foi você que me apresentou esse Deus, foi você que intercedeu por mim, foi você que orou, mas ele vai mostrar para nós que ele está conosco, porque foi ele que mandou eu sair de lá. Eu obedeci. A situação agora é esta na mão dele. Aí ele estava para nascer, não tinha, eu não sei se eu contei, se eu contei alguém ouviu, mas tem alguém que não ouviu ainda. Então estou testemunhando novamente, para vocês verem quem é esse espírito que a Bíblia diz que é o nosso inimigo. Mas quando Deus te dá uma determinação, Ele te honra. Só que tem que saber passar a prova. Aí eu falei com ela assim: vem as latas de flor, ô Jóia. Eu por isso não posso pegar só Jó. Vem na lata de flor. A vizinha está doando essa lata, essa mambaia sua, tudo, vende tudo. E compra as fraldas para ela. E a camisola para você ir para o hospital, se passa. Depois de ganhar 18 salários por mês. Mas eu ganhei concurso lá na companhia e eu era. Faltava um grau para eu subir de ser um líder geral, porque eu subi de 7 meses na linha da companhia, 18 salários. Aí eu subi assim com algumas pessoas: você sai dessa companhia. Aqui não é mais lugar, tem coisa melhor para você. Sai daqui. E eu subi e pensando, 28 anos, eu estou subindo, eu fui lá no refeitório almoçando, e aquela próxima eu desci e falei com o meu líder lá, falei que bate uma vez que eu vou embora. Você está doido? Você ficou maluco? O que você vai fazer lá fora? Eu não podia falar que eu não entendia do lado espiritual. Falei: você foi ideia, você sempre foi doido, você nunca teve, você é uma pessoa muito, que eu era mesmo. A vida do homem só muda quando Deus entra nela. Quando Jesus toma posse, quando ela decide. Deus está obedecendo. Então, vou bater. Está na gaveta. 30 dias. Se você resolver mudar de ideia, você fica. Senão, você assim. 30 dias, Deus só. Aí, um dia, ele falou: está aqui o aviso, hoje vem esses 30 dias. Você vai assinar ou vou rasgar? Vou assinar. Você não imagina o quanto nós sofremos, mas o quanto Deus deu a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Era nascido. Vendeu a lata de flor, só foi falar com a vizinha, comprou tudo. Falei: agora compra as roupas, você no hospital. Eu era desse jeito, não era ninguém.
Por isso que eu sempre digo assim, 70% do meu ministério foi pela boca da intercessora chamada Conceição Rosa dos Santos. A boca dela não existiu. Apesar de eu estar entendendo muita coisa, aí foi, a mulher veio, 1 ano, 2 anos, todo ano. A Gisele participou bons anos depois. Todo ano estava reunindo aqui as pessoas, parabéns para você, essa data querida. E todo ano foi passando. E eu gostava tanto que Deus falou assim, não mudei essa história. Glória a Deus! Família sempre para melhor. Por a nossa perseverança. Eu gosto de existir. É isso aqui, Deus. Aliás, vamos voltar um pouco. A essa altura começou o conflito entre Deus e o grande adversário Satanás. Começou ali. Quando eu aceitei, quando eu mudei de vida, começou o conflito. Quando o Jorge tomou a decisão, começou o conflito. Quando o André tomou a decisão, quando a Emanuele tomou a decisão, quando o irmão está aí perto, aí você vai contar essa história aqui. Nós vamos marcar um dia que você está acontecendo nesse homem. Sabe? Chegando o cara, me chamava, eu nem sabia, né? Aí já recebi o salário dele, eu tenho na terra, eu sou muito ligado, eu tenho muito confidencial, mas que eu posso contar para você que ele chegava com o salário e largava tudo no bar 24 horas. E a Jai ia buscar ele e quebrar o pau dele e trazer para casa. Esse homem é eu. Hoje é um líder, hoje eu cuido do diaconato, hoje é um braço que a igreja tem, como todos vocês são. Então, quando Deus entra na questão, o conflito começa, mas a vitória é nossa. E todos nós é desse alguns ainda conseguem levar para lá e conseguem dar uma escravizada boa, e quando a pessoa desconfia que está sendo escravizada, ela reconhece do passado, e ela toma a decisão, Deus torna a renovar a aliança, traz e começa a abençoar. O amor de Deus é muito grande. Então, irmãos, na vida do seu ser fiel, Satanás reagiu ante a declaração de Deus. Deus declarou para ele. E ele passou a usar tanto Jó quanto a Deus, quando Deus afirmou que o amor que Jó tinha a ele era a fidelidade, temente, não se desviava. Ou aliás, se desviava do mal. Aí Satanás falou assim para ele: ele é egoísta, por falar minhas palavras, quando Jó falou, quando Satanás falou para Jó assim, para Deus assim, ele está interessado, está sendo prosperamento, está dando dinheiro, ele enriqueceu. Aí Satanás está dizendo, ele é egoísta. E ele estava dizendo as nossas palavras para Deus: o Senhor é muito ingênuo, o Senhor abençoa ele é egoísta, e o Senhor é ingênuo, Deus é ingênuo. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, e gosto de falar e vou continuar falando. Você quer conhecer o Pai? Toca no Filho. Você quer que Deus age na sua vida? Com Satanás nem toca no Filho, ele entra em ação e derrota as ciladas que o inimigo montar contra nós. Ele entra em ação. Então, quando Satanás fez essa colocação para Deus, mas Deus não falha nos seus propósitos, e ele protegeu a Jó. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas fica de pé. Por que
para